Então, esses gatilhos mentais, nos quais eu me referi no vídeo de introdução, esses gatilhos mentais eles são diversos e eles têm inúmeras funcionalidades, principalmente no processo de comunicação. É importante ressaltar que são 14 os gatilhos mais poderosos que fazem a pessoa que está no ponto A ir até o ponto B somente com uma história. Como assim, Nicolas? Você quer resolver um problema, concorda? Você quer resolver um problema. Para resolver esse problema, você precisa que a pessoa, primeiramente, entenda que você sabe solucionar aquele problema. Mas o que acontece? O ser humano ele é desconfiado. Nem sempre, quando você está conversando com ele, ou explicando um medicamento, ou explicando um cosmético, oferecendo e indicando ele vai levar aquilo como se fosse veracidade, ou seja, como se fosse verdade. E é por isso que existem os gatilhos para você, no meio da comunicação, utilizá-los. Não são técnicas de persuasão, são gatilhos. Como assim gatilhos? Gatilhos são coisas que você vai utilizar no meio da conversa e vai fazer com que aumente a potencialidade de você vender. Mas principalmente que o cliente preste mais atenção em você e te veja como autoridade. Aí você vai dizer, Nicolas, mas é bem parecido. Realmente, é bem parecido. Mas a técnica, você consegue repeti-la inúmeras vezes com inúmeros clientes e ela funciona. Você concorda? Ela funciona. Agora o gatilho para cada cliente você às vezes precisa adaptar um pouquinho ele. São 14 gatilhos, como eu falei, que a gente vai tratar dentro desse curso, dentro desse novo treinamento, mas nessa semana eu vou deixar somente 7. E 7 da outra porque eles são um pouquinho extensos. Então vamos lá. O primeiro gatilho é o da história. Você não sei se vocês já leram algum livro de romance ou alguma coisa do tipo, ou Harry Potter, Hobbit, algum livro desse, talvez não. Mas se você assistiu o filme, você provavelmente ficou preso naquela situação. Por quê? Porque dentro do filme e dentro do livro são mundos diferentes. O livro ele conta muito mais detalhes, mas nem todo mundo tem saco para ler. Mas o filme todo mundo se assiste, tanto é que você paga para ficar numa sala escura só para assistir o filme. Então quer dizer que os cineastas eles são profissionais em criar histórias principalmente que prendam a sua atenção e que te façam comprar, porque você tem que comprar um ingresso para assistir o filme, ou então você tem que comprar um filme. Então basicamente o gatilho da história se remete a isso. Eu vou explicar para vocês de uma maneira prática. Eu vou contar uma história minha. Quando eu tinha 14 anos de idade, 14, quase 15 anos de idade, a minha mãe veio morar pro DF, no Riacho Fundo 2, e eu fui morar com meu pai. Quando eu cheguei para morar com meu pai, a situação era totalmente diferente. Meu pai morava dentro do sítio, era tipo um esquema de roça mesmo. E cheguei lá, eu era bem magrinho. E ele pegou no segundo dia, no primeiro dia eu me adaptei lá, foi de boa, fica conversando, dormindo, enfim, não teve nada. Aí no terceiro dia, meu pai era bombeiro, ele já tinha 46 anos de idade nessa época aí, e eles trabalhavam um trabalho pesado, ele e meu madrasto, trabalho pesado mesmo, cortar árvore com machado, roçar o terreno, ancinhar o terreno, plantar mandioca, cabuloso. E eu não era acostumado nesse ritmo. Claro que eu passava dificuldade também com a minha mãe, mas eu não passava dificuldade nesse nível de ter que cortar árvore, fazer situações e, cara, muito complicado, né? Aí, certo, no primeiro dia que eu fui, meu pai me deu um machado, falou para mim cortar uma árvore. Era uma árvore bem fininha. Ele me deu um machado, mas ele não falou para mim que eu tinha que amolar o machado, né? Ele simplesmente me deu um machado e falou, corta aquela árvore. Eu sem experiência nenhuma, batendo na árvore com o machado e não tava conseguindo cortar. Até que me deu uma raiva e eu peguei e dei uma lapada na árvore com o machado. E como o machado tava cego, literalmente cego, ele bateu na árvore, voltou. E o que acontece? Meu pai tinha muito cachorro, né? Ele tinha muito cachorro, tinha uns 5 cachorros. E o machado voltou na cabeça do Naná, que era uma cachorrinha, tipo aquele salsichinha.
Pô, voltou a cabeça na morreu. Puta que pariu, eu apanhei esse dia. Aí meu pai veio, chegou, foi, a gente enterrou a cachorra, minha madrasta chorou e tava todo mundo desesperado pela cachorra e falou que fui eu, né, por causa do machado. Ele falou, você não sabe que tem que amolar o machado sempre que você for cortar qualquer árvore? Eu falei, não, eu não sei, porque eu nunca trabalhei dessa forma e o senhor também não me explicou. Isso deu uma raiva nele muito grande. Ele achou que eu tava desafiando ele, enfim, não sei se foi a forma como eu falei, e ele veio e me bateu, né? Aí nesse dia eu levei uma pisa violenta. Mas aí eu aprendi que eu tenho que amolar o machado. Olha só, galera, nessa história você consegue entender que ela é verídica. Por quê? Porque aconteceu comigo mesmo. Porque eu consigo te falar os detalhes dessa história. Eu consigo te contar exatamente, porque eu vou me lembrando, eu vou te falando. Porque realmente aconteceu comigo. E o gatilho da história é mais ou menos assim. Se você está conversando com uma pessoa e você começa a contar uma história, se você contar uma história que ela não é verídica, ou então se não for uma história bem bolada, né? Você não vai conseguir convencer, porque as pessoas têm um radar de detecção de mentiras, você não percebe, mas você sabe, desconfia mais ou menos quando o cara está falando uma mentira, uma lorota. E a história funciona mais ou menos assim. Quando você está conversando com aquele cliente e aquele cliente ele começa a dialogar com você, você tem que prender a atenção dele para que ele preste atenção, por exemplo, numa indicação sua. Qual que é a melhor forma de prender, né, a atenção desse cliente? É você contar uma história. Quando você conta uma história de algo que aconteceu com você, ou aconteceu com alguém que você conhece, ou alguma coisa que você viu, ou alguma coisa que você leu, mas você não só conta aquela história, por exemplo, lembra da técnica da prova viva? Eu utilizei e funcionou comigo. Pá, dá certo, tem uma certa conversão. Nessa história aqui, ela é um gatilho mental, então você tem que contar essa história como se fosse bem detalhada, ou seja, com o mínimo de detalhes. Ou falar situações que talvez a pessoa nem seja necessário que você fale. Como assim, Nicolas? Olha só. Imagina essa caneta aqui, né? Ó, essa caneta, né? Aí eu começo a falar, uma vez eu peguei uma caneta azul e risquei no papel. E risquei um coração pra menina. Não fica muito verídico. Uma vez eu peguei uma caneta azul, que ela tinha a tampa estava um pouco mastigada, né? Aqui atrás já não tinha aquela borrachinha, provavelmente alguém mordeu essa caneta. Aí eu fui lá e desenhei um coração, e não ficou muito bem, ficou meio torto, né? Escrevi o nome da moça e ela achou muito fofo, né? Então você concorda que a segunda história é melhor que a primeira? Por quê? Porque você falou de detalhes, coisas pequenas, minuciosidades. Né? Então imagina só, vamos criar uma situação aqui que você vai utilizar o gatilho da história para, por exemplo, vender um paracetamol. Né? Chegou o cliente lá e ele está com dor e febre, né? E você pergunta para ele qual que é, se ele já está tomando algum medicamento, se ele tem problema renal, aí ele fala, se tem problema no fígado, aí ele fala, não tenho nada disso, só quero um medicamento para passar essa febre, e a febre não está muito alta, começou hoje, então, eu vou te passar um paracetamol, aí vai resolver seu problema. Beleza, ele pode levar? Pode, porque ele está necessitado. Mas ele pode também ficar em dúvida? Pode. Se ele falar, será que esse paracetamol resolve mesmo? Se ele não conhecer o paracetamol, um pouco difícil, porque é um medicamento conhecido, mas imagina que ele não conheça. Né? Aí você começa a contar uma história para ele. Né? Você fala, cara, meu irmão, há poucos dias atrás, ele tava, cara, amanheceu com uma febre alta, estranha, não tinha comido nada demais, não tinha feito nada demais. Na noite passada a gente saiu, comeu cachorro quente normal, ninguém passou mal. O cachorro quente, ele inclusive nem tava com tanto ketchup, com tanta maionese, na verdade a gente botou bem pouquinho, o molho dava para ver que estava bem fresquinho, as batatas palhas elas também não estavam estragadas, a salsicha estava saborosa. E a gente não percebeu nada, mas mesmo assim ele desenvolveu febre. Aí o que eu lembrei? Eu lembrei do paracetamol. Eu fui lá e dei para ele poder tomar, né? Porque o paracetamol é um medicamento que ele é antitérmico, antipirético, mas ele também é da classe dos anti-inflamatórios. E ele sendo da classe dos anti-inflamatórios, ele também, eu sabia que ele poderia ajudar em algum processo inflamatório. Ele tem uma mínima ação, mas ele poderia ajudar. Aí foi que eu indiquei para ele. Olha só, utilizando o gatilho da história, utilizando detalhes do processo,
eu tenho certeza que essa pessoa ela vai ficar mais confiante. Primeiro, você prendeu a atenção dela. Segundo, você vai conseguir vender para essa pessoa. Por quê? Porque você usou um gatilho que envolve emoção. A história envolve emoção. Quando você conta uma história de terror, envolve medo. Quando você conta uma história de amor, envolve paixão, aguça os hormônios, libera serotonina. Então, quando você trabalha a história, é interessante, né? Que a neurolinguística, quando estuda isso, quando a pessoa está contando aquela história, ela ativa 8 áreas do cérebro, e a pessoa que está escutando a história ativa as 8 áreas do cérebro também. Então, é uma conexão mútua. Isso faz com que automaticamente você mexa com o emocional da pessoa e automaticamente você venda para ela. Beleza? Então esse aí é o gatilho da história.